Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um programa. Nós estamos começando o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, capítulo 2, Noções Elementares sobre o Espiritismo, Consequências do Espiritismo, item 100 e seguintes. Peço a você que apoie esse nosso trabalho fazendo uma assinatura solidária lá no www.institutorevelare.org.br, bem como nos encontre agora apenas no Facebook, através do @Revelare Instituto. Estamos também no Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. Está comigo Lauro Rodrigues, seja bem-vindo, Lauro. Beto, meu amigo, como é que você está? Tudo na paz? Olá, pessoal. Eu espero que estejam todos bem aí e com muita saúde, muita paz, para que a gente possa prosseguir na nossa condição de espírito encarnado e progredir, né, Beto? Que esse é o nosso objetivo. E, claro, tendo a oportunidade de poder estudar um pouco mais de doutrina espírita à luz das obras preparadas por Allan Kardec, né, Beto? Sem dúvida nenhuma, Laurinho. Então vamos começando aqui o nosso encontro, trazendo as consequências do Espiritismo. Uma vez mais aqui, nós vamos então fazer a nossa leitura e o Lauro compartilha lá na tela para vocês. Lembrando que sempre pode ter uma diferença de tradução, mas vamos juntos aí, eu leio aqui logo em seguida os comentários do Laurinho. Item 100. À vista da incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, perguntamo-nos para que pode servir o estudo do Espiritismo. Laurinha, adorei essa pergunta, né? Porque aqui é o estudo do Espiritismo. Serve para quê? Serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que aqui viveram, disso resulta a prova da existência da alma e de sua sobrevivência sobre o corpo. As almas que se manifestam revelam suas alegrias ou seus sofrimentos, segundo a maneira pela qual empregaram a vida terrena, e disso resulta a prova das penas e das recompensas futuras. O Lauro, teve um encontro que nós fizemos das revistas espíritas, né? E que eu reputo que essa frase aqui, ela é bem interessante, que ela pode ajudar numa melhor compreensão acerca daquela comunicação do Mozart e das perguntas que o Kardec colocou lá na Revista Espírita de maio de 58, né? Então, as almas que se manifestam, elas revelam suas alegrias ou seus sofrimentos. Então, ou seja, elas contam, né, aquilo que estão sentindo, segundo a maneira pela qual empregaram a vida terrena, e disso resulta a prova das penas e das recompensas futuras. As almas, ou espíritos, ao descreverem seu estado, sua situação, retificam as falsas ideias que haviam sido formadas sobre a natureza e a duração das penas. Tendo a vida futura assim passado, do estado de teoria vaga e incerta ao estado de fato comprovado e positivo, daí resulta a necessidade de se trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é de curta duração, em proveito da vida futura, que é de duração indefinida. Eu prossigo logo em seguida, Laurinho, quero ouvir aqui o seu comentário acerca desse ponto. Interessante. Para que serviria estudar o Espiritismo? Olha, até o advento do Espiritismo, não se compreendia nada do mundo espiritual. O que acontecia com a alma? De onde ela vem? Porque está aqui, para onde vai? Tinha esses questionamentos. Esses questionamentos começaram a ser trabalhados com a filosofia espiritualista. Mas, então, vem o Espiritismo para dar à luz explicações sobre realmente a realidade dos espíritos no mundo espiritual. Se são felizes, porque têm méritos; se sofrem, são infelizes, porque têm deméritos. Usaram de forma equivocada a sua existência última e existências até mesmo anteriores. E isso resulta, e aí vem, né, quando Kardec coloca, olha, aqui nós vamos explicar a questão de penas e de recompensa.
Porque qualquer um de nós que estudarmos o Espiritismo com seriedade vai compreender que pena e recompensa não cabe dentro do Espiritismo como entendemos. Cada um é feliz ou infeliz pelas escolhas que fizeram, ou que fez, né? Então, o Espiritismo vem dar essa ideia. A relação desse ser incorpóreo com o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, que é o lar definitivo, né, do espírito, principalmente chegando ao estado de pureza. Mas somente o Espiritismo. Então, o Espiritismo tem que contribuir muito, porque uma vez que se estuda esses espíritos, felizes ou não, é claro que a gente, pensando nisso, vai agir de forma coerente, de forma mais assertiva, trabalhando em nós, combatendo em nós aquilo que pode nos causar sofrimento no futuro. Acho que é mais ou menos isso aí. Beto? Então, Laurinho, a questão aqui, nós vamos fazer o seguinte, né? Passando para frente, ele explica por que a gente não sabe, por que a gente não tem a revelação de quando é que nós vamos desencarnar, né? Então, o espírito pode até intuir certas coisas, mas de fato não tem o conhecimento. Então, ele esclarece, Laurinho. Suponhamos que um homem de 25 anos tenha certeza de morrer, se um homem de 20 anos tenha certeza de morrer aos 25, que fará ele durante esses 5 anos? Trabalhará para o futuro? Seguramente não. Procurará gozar o mais possível? Ele olharia como um logro, sim, por fadiga e privações sem finalidade. Mas se tiver a certeza de viver até os 80, agirá de maneira diferente, porque compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do presente para assegurar o repouso futuro durante longos anos. Passa-se o mesmo com aquele para quem a vida futura é uma certeza. A dúvida no tocante à vida futura leva naturalmente a tudo se sacrificar aos gozos do presente. Daí a importância excessiva dada aos bens materiais. Essa importância atribuída aos bens materiais excita a cobiça, a inveja, o ciúme, daquele que tem pouco contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de obter a qualquer preço o que possui o vizinho. Vai apenas um passo, daí os ódios, as alterações, os processos, as guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem acabrunhado nesta vida, pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte termo de seus sofrimentos. Nada mais esperando, acha racional abreviá-lo pelo suicídio. Sem esperança no futuro, é muito natural que o ser humano se preocupe e se desespere com as decepções que experimenta. Os abalos de que se ressente produzem em seu cérebro uma comoção, causa a maior parte dos casos de loucura. Sem a vida futura, a vida presente é para o ser humano o único objeto de suas preocupações, a qual relaciona tudo. Eis porque deseja, a qualquer preço, gozar não só os bens materiais, mas também as honras. Aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, eclipsar seus vizinhos por seu fausto e sua classe. Daí a ambição desordenada e a importância que dá aos títulos e todas as futilidades da vaidade, pelas quais sacrificaria até sua própria honra, pois nada vê além disso. Vou passar para você que esse texto aqui, Lauro, ele é enorme, ainda falta um pedaço, mas gostaria de te ouvir, por favor. Beto, então tá aí, né? Bom, com essa revelação, por isso Kardec vai explicar o Espiritismo como sendo uma revelação. Porque até então tudo era obscuro, com o advento do Espiritismo veio à luz muitas questões que eram obscuras. E vamos imaginar, então, Kardec está dialogando aqui com o materialismo, e posso até dizer aqui, até mesmo com os teólogos, com a igreja, dizendo, para o materialista, é o seguinte, vamos viver o máximo que puder, porque na hora que morrer, tudo se acaba. E se você está ferrado, nada dá certo para você, suicida porque tudo acaba. Porque aí você deixa de existir, todo o sofrimento acabou. Né? Claro que não é isso que está ali, mas seria mais ou menos isso que o materialismo acaba estimulando. E com a igreja, a ideia não foge muito. Só que a igreja diz o seguinte, você segue
o que a igreja manda, que você terá recompensa. Se você não obedecer à igreja, logo você não está obedecendo a Deus, você será punido. Aí o Espiritismo vem mostrar, por A mais B, que não é isso, né? Que a vida segue. Aí vai usar ali a analogia do rapaz que tem 5 anos só de vida. Imagine só, né, Beto? Nós aqui, espíritos encarnados, sabendo da vida futura, que o Espiritismo nos elucida. Olha, é coerente, é racional, é inteligente querer fazer o melhor, porque é o que vai nos assegurar uma maior felicidade no mundo dos espíritos, Beto. Então, eu quero dialogar com você nesse sentido, porque eu tenho batido na tecla dos espíritas e dos espiritualistas que vivem dessa situação aqui, ó. Estão vivendo pela vida presente, preocupando-se unicamente com aquilo que eles estão, de fato, focados, não é? Desejam gozar os bens materiais e as honras. Pensa no nosso redor, e eu estou falando muito do meio espírita, que é o que me interessa. Laura, eu tenho uma certa dificuldade de verificar espíritas compatibilizando eles próprios com ideias de matar pessoas, de exterminar grupos, de não respeitar a autonomia e o livre-arbítrio de cada um, de querer se dar bem a qualquer preço. Eu conheço pessoas que são médiuns de casas espíritas, mas que possuem bens materiais e vivem de locupletar dos outros. Assim, me parece que vai na casa espírita para fazer um escambo, que seria a mesma ideia das promessas. Queria te ouvir um pouco acerca disso também. Sim, sim. E aí, Beto, Kardec vai dizer o seguinte: com o estudo sério do espiritismo, né, teremos bons espíritas. E aí Kardec vai dizer que o verdadeiro espírita, ele não teme a morte. Por quê? Porque, é claro, se ele é um verdadeiro espírita, ele vai agir da melhor forma possível, logo, a morte para ele é só uma etapa, porque ele sabe o que vai lhe esperar. Mas para isso, Beto, pessoal, precisamos estudar a doutrina espírita, né? Porque nós estamos falando aqui em pessoas que pregam o desapego, mas que, de fato, não é isso que ocorre. Então, estudando seriamente, nós temos a obra O Céu e o Inferno, a gente sempre vai falar disso, da segunda parte, que trata dos exemplos. Nós vamos ter inúmeros exemplos de espíritos em uma escala de progresso grande. Se eu não me engano, são 60 comunicações de espíritos felizes a espíritos endurecidos, sofredores, suicidas. Mas, para isso, a gente precisa estudar essas comunicações, trocar uma ideia, olhar quais foram os valores empregados ali por aqueles espíritos enquanto personalidades na Terra. Não tem outra forma, Beto. Muito bom, Laurinho. Então vamos prosseguir aí, porque na sua fala você se reporta ao próximo tópico, né? Que é a questão da certeza da vida futura. Obviamente, a gente conclama aos espíritas para poder observar a primeira frase desse estudo, que à vista da incerteza das revelações feitas pelos espíritos, para que pode servir o estudo do espiritismo. Provar materialmente a existência do mundo espiritual. Ou seja, a gente só vai ter certeza do mundo espiritual a partir do estudo sério e aprofundado. Mas eu ouso dizer, Laura, que se não aplicar isso em vida, a gente vai ficar só no discurso, que é o que você acabou de falar. São discursos vazios, né? Então vamos seguir aí. A certeza da vida futura e de suas consequências modificam totalmente a ordem de ideias e faz ver-se as coisas sob outra luz totalmente diferente. É um véu que se ergue, descortinando um imenso e esplêndido horizonte. Diante do infinito e da grandiosidade da vida de além-túmulo, a vida terrestre apaga-se como segundo diante dos séculos, como o grão de areia diante da montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e nos admiramos da importância que antes dávamos a coisas tão efêmeras e tão pueris. Daí, nos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade, que já é
felicidade, em comparação com as confusões, com os tormentos que experimentamos nos contratempos que passamos para nos elevar acima dos outros. Daí também para as vicissitudes e as decepções, uma indiferença natural, que, subtraindo todos os motivos de desespero, afasta os casos mais numerosos de loucura e desvia o pensamento do suicida. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, ele perde a paciência, porque nada o espera do presente. Lembrando que lá em O Evangelho segundo o Espiritismo há um texto desenvolvido por Kardec, junto aos espíritos superiores, que chama-se Suicídio e Loucura, né? Loucura e Suicídio. Continuando, o exemplo daqueles que aqui viveram, provando que a soma da felicidade futura está em razão do progresso moral conseguido e do bem realizado na Terra, que a soma da infelicidade está em razão da soma de vícios e demais ações, resulta em que, em todos aqueles que estão bem convencidos dessa verdade, se revela uma tendência bastante natural de fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos seres humanos estiver imbuída dessa ideia, professar esses princípios e praticar o bem, o resultado será o predomínio do bem sobre o mal aqui na Terra. Os seres humanos não procurarão mais prejudicar-se mutuamente, regularizarão suas instituições sociais com vistas ao bem de todos e não somente no proveito de alguns. Em suma, compreenderão que a lei de caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e nela basearão todas as outras leis. A constatação do mundo espiritual que nos rodeia e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das potências da natureza e, por conseguinte, a chave de uma quantidade de fenômenos antes incompreensíveis, tanto de ordem física como de ordem moral. Quando a ciência levar em consideração essa nova potência, até então desconhecida, retificará uma quantidade enorme de erros provenientes do fato de atribuir tudo a uma causa única, a matéria. O reconhecimento dessa nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e produzirá o efeito da descoberta de todo novo agente. Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a ajuda da lei da gravitação. Eu prossigo no próximo tópico, passo para você para te ouvir. Então, Beto, é isso, com estudo aprofundado, estudo sério, tirando o máximo proveito do que é ensinado pelos espíritos, dos seus relatos, das suas revelações, da sua condição no mundo espiritual, e como eles viveram aqui enquanto personalidades, vai nos colocar, e Kardec vai dizer isso, é natural que você, fazendo o bom uso desse estudo, você vai aplicar isso no seu dia a dia. Olha, gente, é o poder do convencimento, porque a razão logo me conduz a fazer assim. E aí, Beto, pessoal, no início, nós podemos usar isso aqui, essa mudança, essa transformação, até como meio de nos garantir melhor no mundo espiritual. Isso é lógico. Eu vou agir bem aqui porque eu quero assegurar uma melhor felicidade no mundo espiritual. Aí alguém pode dizer, mas você está esperando recompensa. No início, sim. Mas depois, com o exercício da repetição, isso passa a se tornar um hábito. E aí Kardec vai dizer, olha, com esse esclarecimento, com essa certeza da vida futura, nós teremos seres humanos melhores, fraternos, justos, uma sociedade mais igualitária, né, fraterna, enfim, né, vai regular leis aqui, que vai atender a cada um de nós sem prejudicar ninguém. Mas isso é um processo aí, eu quero remeter aqui ao Livro dos Espíritos, eu não me lembro a questão, mas vai perguntar se o Espiritismo, qual que é a finalidade do Espiritismo, né, para a sociedade? E a resposta é muito clara. Não é crer nos espíritos, é crer que existem os espíritos e como eles estão no mundo espiritual. Isso faz com que a humanidade vá se modificar. Mas é um processo de regeneração, é uma outra história, Beto. Então, prosseguindo, e agora entrando num tópico que eu acho relevante, que é a questão da educação, prossegue o Kardec dizendo, quando os sábios, do alto da cátedra do ensino,
proclamarem a existência do mundo espiritual e sua ação nos fenômenos da vida, infiltrarão na juventude o contraveneno das ideias materialistas em lugar de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e de seus atributos, segundo as diferentes escolas, mas sem provas materiais. Não é estranho que agora, quando essas provas chegam, sejam repudiadas e tratadas como superstições por esses mesmos professores? Não é dizer a seus alunos, nós lhes ensinamos a existência da alma, mas não há provas? Quando um cientista emite uma hipótese sobre uma questão da ciência, ele pesquisa com zelo e colhe com alegria os fatos que podem fazer dessa hipótese uma verdade. Como o professor de filosofia, cujo dever é provar aos seus alunos que ele tem uma alma, trata com desdém o fato de lhes ser dada uma demonstração patente antes do 101, Laurinho, passo para você. E Kardec, né, como Kardec, né, Beto? E você aí vai saber até melhor que eu. Kardec está falando aqui dos filósofos que, né, antecederam a doutrina espírita, filósofos do seu tempo. Por exemplo, Sócrates. Sócrates, ele ensinava para os jovens uma ideia que ia na contramão daquele povo, né? Então, Sócrates, mas ele tinha como provar isso materialmente, falando? Não, ele não tinha tudo isso. Mas agora, com a chegada do Espiritismo, com essas novas revelações, aquilo que o Sócrates ensinava lá atrás, ela serve de desuso? De forma alguma. Dá para pegar o que ele ensinou, trabalhar, porque agora nós temos revelações, e replicar isso para os jovens. Beto, mas agora o que me chama a atenção, os nossos governantes, os nossos líderes mundiais, não se enquadram de forma alguma nisso, porque, pelo contrário, ensinam ao contrário, ensinam a disputa, a se dar melhor, a riqueza, ao poder, né? A fama. Quer dizer, eu não estou nem aí com o outro. Então, os nossos líderes, quando tiverem com essa certeza da vida futura, com certeza, enquanto eu falo líderes políticos, mas professores, pessoas que têm realmente influência sobre a massa, vai fazer uma grande diferença, viu, Beto? Pois bem, Laurinho, no campo da política e do campo da educação, no campo da vida em sociedade como um todo, esse item 101 vai nos ajudar a refletir um pouco. E aí, então, eu vou lê-lo e aí comento dentro da sua fala, porque eu acho fundamental esse ponto aqui para a gente poder arguir alguma questão do ponto de vista da ciência política, dessa questão da revolução da humanidade. Está tudo perdido? Será que está tudo perdido? Será que, de fato, o Espiritismo ele iria ser tão rápido que em 10 anos essa doutrina foi colocada à nossa disposição? Jesus pregou 3 anos. A sua doutrina está sendo desenvolvida há 2. Aconteceu um monte de coisa aí. O Espiritismo é de um dia desse. Vamos ler o 101. Suponhamos que os espíritos não sejam capazes de nos ensinar nada que nós já não saibamos, ou que não possamos saber por nós mesmos. Vemos que unicamente a constatação da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas. Essa é a revolução que o Espiritismo prepara. Então, na prática, Laurinha, que eu queria argumentar é o seguinte: o Espiritismo está preparando uma revolução. Daí o nome daquela obra do Paulo, né? Revolução Espírita. Então, não é por acaso, não. Parte desses pressupostos aqui que o Kardec deixou os sinais. Então, o que é essa revolução que se prepara? E que eu acredito aqui, sem demagogia, sem falsa modéstia, dizer o seguinte: no nosso tamanho, com o que a gente pode contribuir, a gente está trabalhando para que a revolução de fato aconteça. Se ela vai acontecer e quando vai acontecer, isso futuro pertence ao esquema traçado pelos espíritos que estão ocupando-se disso nesse momento.
Eu ouso dizer que se há uma sociologia regendo a comunidade humana encarnada, há uma sociologia sendo ali também estudada pelos espíritos do ponto de vista deles. Então, o que você citou aí para nós na sua fala são o cavalo de Troia, são os inimigos, são aqueles que estão, por exemplo, fazendo de conta que professa essa doutrina para destruí-la, como eu vejo políticos aí que foi lá, instituiu determinado dia para o espiritismo e etc., mas está lá apoiando alguém que mata pessoas, alguém que comete crimes, alguém que faz o mal, alguém que não preconiza nenhuma das leis morais do ponto de vista doutrinário, ou seja, que é todo o contrário àquilo. Então, se essa pessoa sintoniza com aquilo, ela diz que é espírita, mas quer viver naquela parte que a gente leu anteriormente, das pompas, das honras, do materialismo. Então, ela não acredita em espírito coisíssima nenhuma. Ela quer viver o agora e amealhar tudo que for possível. Então, Laurinho, nesse ponto aí, né, eu entendo. A revolução que o espiritismo prepara, essas pessoas vão desencarnar, vão estudar no mundo espiritual, não estão banidas de vez. Muitas delas, com certeza, serão aproveitadas e virão para trabalhar no movimento, porque o processo é lento, gradativo, e nós aí, do ponto de vista da revelação, nós estamos aí na terceira fase, digamos assim. Então, no meu modo de entender, pertencemos a uma revolução de ideias. Igualdade, fraternidade, solidariedade, capítulo 18, sinal dos tempos. Os tempos estão chegados, como é o título da obra lá, o capítulo introdutório do livro Autonomia do Paulo. Então, eu entendo que sim, os tempos são chegados. Agora, o tempo não é aquele como alguém vai lá e vê o Kardec falar sobre o tempo, que ele iria reencarnar no começo do século, não sei o quê. Aquela é uma contagem, do meu ponto de vista, equivocada, qualquer um de nós que for fazer. Então, também não vou dizer que tem uma data limite, ou que tem uma data tal, vamos fazer continha. Não, eu acho que tudo é progressivo. Vai depender do progresso das ideias. Assim como foi na doutrina espírita, assim é com a gente. Será que nós já estamos sendo capazes mesmo de praticar aquilo que a gente está pregando? Eu vou te falar por mim. Eu estou longe disso. Longe. Então, minha compreensão dentro da sua fala foi essa. Passo para você examinar o 101 também. Não, Beto, e acrescentar aqui que, como o Espiritismo ele vem ser complemento ou desenvolver aquilo que o espiritualismo racional ensinava, gente, e olha, como tudo por Deus é muito bem preparado, né? É claro que esse grupo de pensadores do século XIX, na França, que desenvolveu essa ideia, são espíritos que já têm um conhecimento profundo sobre essa questão moral. Então, o Espiritismo agora vem aproveitar esse desenvolvimento para explicar melhor. Só que agora vai trazer o quê? Relato desses espíritos que são felizes ou que sofrem. Então, isso causa um impacto positivo para a transformação do planeta, sem dúvida nenhuma. É o que o Beto falou, concordo plenamente, Beto. Espíritos que ainda estão renitentes em ideias ultrapassadas, retrógradas, eles vão rever valores, porque nós temos que lembrar que muitas das vezes são espíritos muito inteligentes, mas com questões morais pouco desenvolvidas. Mas que a própria experiência que agora, com mais o que estuda no mundo espiritual, mais acompanhando o avanço da humanidade, quando ele volta com uma ideia muito melhor. E sem contar aqueles tantos outros que já estão estudando aqui encarnados, como a gente mesmo está fazendo, que vai contribuir novamente, voltando aqui para acelerar esse processo. Então, o Espiritismo é sim, essa força, essa revolução espírita que está preparando para a humanidade. Beto? Prosseguindo, Laurim, no 102, ele vai dizer assim, mas os espíritos fazem mais que isso. Ou seja, os espíritos não só mostraram que existe mundo espiritual e estão aí nos conduzindo a compreender isso para que a gente mude as ideias,
né? E aí mostra aquele sofrimento, você fala assim, bom, o que eu aprendi com isso? Bom, tem um espírito lá que está sofrendo. Então, se eu mudar o que ele está dizendo, que isso está repercutindo lá por isso, se eu mudar, a coisa muda. Ele fala que só isso já provocaria a revolução. Mas ele diz assim, essa revolução é para estar acontecendo com mais celeridade, por quê? Porque os espíritos fazem mais do que isso. Se suas revelações são cercadas de certas dificuldades, porque tem que ter o controle universal, tem que ter a quantidade de médiuns espalhados pelo mundo, desconhecidos entre si, com pessoas que saibam fazer perguntas. Olha o que ele diz. Se exigem minuciosas precauções para a sua exatidão ser constatada, não é menos verdade que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los, podem nos revelar fatos ignorados, nos dar explicações de coisas incompreensíveis e nos colocar no caminho de um progresso mais rápido. Olha, o Espírito revela um pouquinho, a gente estuda um tantinho e a gente vai entrando no caminho do progresso para ser esclarecido de algo mais importante, desde que a gente queira saber, né? É nisso, sobretudo, que o estudo completo e atento da ciência espírita é indispensável, a fim de que não lhe peçamos nada além do que ela pode dar. É ultrapassando os limites que nos expomos a ser enganados. As menores causas podem produzir os maiores efeitos. É assim que de uma pequena semente pode sair uma árvore imensa, que a queda de uma maçã faz descobrir a lei que rege os mundos, que rãs saltando em um prato revelaram a força galvânica. Da mesma maneira, do fenômeno vulgar das mesas girantes, saiu a prova do mundo invisível, e dessa prova uma doutrina, que em alguns anos deu a volta ao mundo e pôde regenerá-lo, tão só pela constatação da realidade da vida futura. Passo para você, para a gente depois ir para o último item desse capítulo, que é o 104, Laurinho, mas é muito rico essa parte aí que o Kardec falou no 102, 103. Passo para você. Sim, Beto. E veja que Kardec está trazendo a ciência material, né? Newton, com a descoberta da lei da gravidade. Galvani, quando ele vai fazer testes, experimentos com as rãs, usando a eletricidade, enfim. E agora ele fala assim, gente, se isso tudo revelou para o mundo leis que eram desconhecidas, o Espiritismo chega agora para fazer a mesma coisa. Porém, ela vai revelar, o Espiritismo, leis do mundo espiritual. E é nesse... Sim, Beto? Não, eu queria só acrescentar que na sua fala aí, seria interessante colocar que ele vai aliar também na lei física que você cita, a lei de Deus, que ele fala, da semente plantada sai uma árvore, e depois ele teceu os outros para chegar na mesa girante, ou seja, ele está colocando que são leis naturais, umas regem o mundo material, outras regem o mundo espiritual. Desculpe, devolvo para você. Ótimo, Beto, ótimo. E assim, então, vejam, parte dessa ideia. Então, peraí, os espíritos, só deles revelarem para nós a sua condição no mundo espiritual, já é um ganho muito grande. Agora vamos avançar? Vamos pegar, então, esses espíritos, vamos interrogá-los, saber perguntar, vamos fazer um trabalho com seriedade, com estudo perseverante, aí nós teremos os bons espíritos. Esses bons espíritos vão nos revelando, à medida do possível, aquilo que nos cabe, de acordo com o que a gente está buscando. O estudo, né, é sério. E isso, gente, contribui muito, porque nós vamos conhecer a ciência espírita, a relação desses seres incorpóreos no mundo espiritual, a relação desses seres incorpóreos com o mundo material e o que acontece com esses seres agora corpóreos, encarnados, quando deixam esse mundo físico e se encontram, então, na erraticidade ou no mundo espiritual. Então, o Espiritismo vem dar mais esse ganho para a humanidade, trazendo questões morais profundas, porque o que decorre dessas revelações são a moral, e essa moral bem estudada, ela com certeza, Beto, ela vai colocar o verdadeiro espírita sério, o espírita sério, estudioso, numa condição melhor, se preparando para a vida futura, viu, Beto? Sem dúvida, Laurinho. E aí ele fala, né? O Espiritismo já deu um passo muito grande, e esse passo que deu, ele regenerou a humanidade.
Ah, todo mundo ficou bom, ficou solidário, igual. Não nesse sentido. Ele falou assim, agora você conhece. Todos aqui conhecem. E ele vai mais longe, porque no 104 agora, que ele vai dar o fecho, ele vai dizer assim, a consequência, ou seja, o que está sendo ensinado no Espiritismo é muito mais consequência do que descoberta. Porque ele falou, estava tudo aí. O que o Espiritismo vem é reunir isso tudo. Vamos ver o 104 aí, Lauren, que é, para terminar, o Espiritismo ensina pouco ou nada de verdades absolutas. De verdades novas. Repito, 104. O Espiritismo ensina pouco ou nada de verdades absolutamente novas. Em virtude do axioma que se diz que nada há de novo sob o sol, só são absolutas as verdades eternas. As que ensinam o Espiritismo, estando fundadas nas leis da natureza, devem, portanto, ter existido sempre. Eis porque sempre se encontram seus germes, que estudos e observações mais atentas desenvolveram. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são, portanto, mais consequências do que descobertas. O Espiritismo não descobriu, como não inventou os espíritos, do mesmo modo que não descobriu o mundo espiritual no qual se acreditou sempre. Mas ele o prova com fatos materiais e o mostra sob sua verdadeira luz, afastando dos preconceitos e das ideias supersticiosas que engendram a dúvida e a incredulidade. Ou seja, né, o estudo sério do Espiritismo, ele prova a existência do mundo material e, consequentemente, aqui, ele vai mostrar para aqueles que são incrédulos que a incredulidade dele não, né, como diz o outro, vai fazer água, né? E ideia supersticiosa também precisa ser afastada. Ou seja, o Espiritismo vem trazer o equilíbrio, porque tudo que está girando em torno de lei natural traz harmonia, traz equilíbrio. Passo para você, já encerrando aqui minha participação, agradecendo a Deus e aos bons espíritos. Encontro vocês no próximo vídeo. Fique à vontade, leve o tempo necessário aí para terminar a sua ideia, Laurim. Tá? E aqui a gente encerrou esse capítulo 2. Próximo encontro vai ser capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Um abraço, Laura, um abraço a todos. Até mais. Beleza, Beto. Obrigado também, foi muito bom. E eu quero acrescentar aqui nisso tudo. Bom, o Espiritismo, ele inventou alguma coisa? Não. Ele simplesmente vem explicar. Então, nós temos fenômenos, né, em toda a história da humanidade. Né? Nós temos leis que se apresentaram para a humanidade e que, por serem desconhecidas, foram colocadas na conta do sobrenatural, do maravilhoso, até do místico. Aí o Espiritismo vem explicar, ensinar. Isso sim. Então, agora vejam, o que é revelação, então? Já que nada o Espiritismo traz de novo. O Espiritismo vem trazer isso que era obscuro para nós. A relação nossa com o mundo espiritual, como já foi dito, leis naturais, leis do mundo espiritual, e isso nos assegura aí de novo melhor compreensão, melhor aplicação, com certeza uma melhor estada no mundo espiritual. Então esse é o ganho daquele adepto ao espiritismo, daquele espírita sério que estuda. Ele vai compreender essas relações, ele vai compreender que dessas relações, dessas informações dos espíritos, decorre dali, então, circunstâncias morais muito grandes, que repercute para o espírito, encarnado ou desencarnado, gerando para ele felicidade ou infelicidade, cada um segundo as suas escolhas. Então, aí, à medida em que todos forem tomando conhecimento dessas leis, é claro que a humanidade tende a caminhar melhor. E quem é que vai conseguir promover isso para a humanidade? Somente o Espiritismo. Não tem outro. Né? Ah, mas e se não existisse Espiritismo? Ah, Deus pode ter certeza que ele não ia ser pego desprevenido, não. Ele sabe o que faz, né, pessoal? Beto, obrigado a você que está nos assistindo agora.
Esperamos que tenha contribuído bastante esse artigo, esse capítulo no qual nós estamos estudando, e que possamos nos encontrar outras vezes aqui nesse Principiante Espírita, estudando a obra O que é o Espiritismo. Abraço a todos, fiquem com Deus, nos encontramos no próximo vídeo.